em uma pequena vila, aninhada entre montanhas verdes e vales tranquilos. Letícia, uma jovem de 17 anos, de olhos castanhos profundos, cheios de uma esperança que teimava em não morrer. Desde a morte de sua mãe, quando ela tinha apenas 12 anos, sua vida mudara para sempre. Dona Margarida, a madrasta, assumiu o comando da casa com mão de ferro. Você não é mais uma criança mimada. Come do nosso pão, então trabalhe como merece. Repetia ela todas as manhãs, com a voz cortante como uma faca velha, enquanto Clara, a filha biológica de Margarida, dormia até o meio-dia e ganhava vestidos novos toda a festa. Letícia acordava antes do primeiro raio de sol, descia até o rio, carregando cestas pesadas de roupas sujas. Lavava tudo com as mãos enrugadas pela água fria. Voltava e acendia o fogão para preparar o café da família. Depois cuidava do pequeno jardim, onde cultivava flores, que eram seu único refúgio de beleza. Ainda ajudava Lucas, seu irmãozinho de 8 anos, a se arrumar e fazia com ele as lições da escola à luz de um lampião, pois muitas vezes a energia faltava. O cansaço pesava em seus ombros jovens, mas Letícia nunca reclamava em voz alta. Cantarolava baixinho canções que sua mãe lhe ensinara, enquanto varria o chão ou amassava a massa do pão. Em seu peito, guardava um sonho grande: estudar para se tornar enfermeira e um dia poder cuidar de quem mais precisava. Papai sempre dizia que a coragem não está em não cair, mas em se levantar, mesmo quando as pernas tremem, sussurrava ela para si mesma nas noites mais difíceis. Dona Margarida fiscalizava cada tarefa. Se uma roupa não ficasse perfeitamente branca, ou se o almoço atrasasse 5 minutos, vinham as broncas duras e os olhares de reprovação. Você tem sorte de ainda estar aqui. Muitas madrastas nem aceitariam uma enteada, dizia ela, enquanto mimava Clara com atenções que Letícia só via de longe. Clara, por sua vez, tratava a meia-irmã com indiferença, às vezes até com deboche, pedindo que Letícia lhe servisse água ou arrumasse seu quarto. Mesmo assim, Letícia encontrava pequenas alegrias. Brincava com Lucas no quintal quando a madrasta não via. Contava histórias de heróis corajosos que ele tanto amava e o ensinava a respeitar as plantas e os animais. O menino era sua luz nos dias escuros. Às vezes, ao final do dia, quando todos dormiam, Letícia sentava na varanda velha, olhava as estrelas e deixava algumas lágrimas silenciosas rolarem. Sentia falta do abraço quente da mãe e das risadas do pai, que partira logo depois. A vila comentava baixinho sobre a situação. Coitada da menina, trabalha mais que uma adulta, diziam as vizinhas no mercado. Porém, ninguém tinha coragem de confrontar Dona Margarida, que era conhecida por seu gênio forte e por controlar a casa com rigor. Letícia suportava tudo com dignidade. Em seu coração, cultivava a certeza de que, um dia, a vida recompensaria sua paciência e esforço. Ela não sabia, mas cada ato de bondade e cada esforço silencioso estava preparando para algo muito maior. O vento que entrava pela janela do quarto simples parecia sussurrar promessas de mudança. Letícia secava as mãos no avental velho, olhava para o horizonte das montanhas e sorria de leve. Um dia, murmurava, antes de voltar ao trabalho. A casa velha, com suas paredes rachadas e telhado de zinco, guardava mais dor do que conforto, mas também guardava a semente de uma força extraordinária dentro daquela jovem que se recusava a ser quebrada. Certo dia, o céu que antes era azul e sereno começou a escurecer rapidamente. Nuvens pesadas e escuras como chumbo avançavam das montanhas, trazendo um vento forte que fazia as árvores dançarem de forma assustadora. Os moradores da vila sentiram que algo grave estava por vir. Letícia, que estava estendendo roupas no quintal, parou ao sentir as primeiras gotas grossas caindo. Vai chover forte hoje, murmurou para si mesma, recolhendo tudo às pressas. Em poucos minutos, a chuva se transformou em um verdadeiro dilúvio. O vento uivava
como um animal ferido, arrancando telhas e galhos. O rio, normalmente calmo, inchou com fúria, transformando em uma correnteza violenta de águas barrentas que carregavam troncos e pedras. Gritos começaram a ecoar pela vila. Pessoas corriam desesperadas, carregando crianças e poucos pertences, tentando subir para o terreno mais alto da igreja. Letícia ouvia um choro distante, misturado ao barulho da tempestade. Era Lucas! O menino, assustado com o trovão, havia saído de casa para procurar o cachorrinho que fugira. Sem hesitar um segundo, Letícia correu descalça pela lama escorregadia, o coração disparado no peito. Lucas, onde você está? Gritava ela, a voz quase engolida pelo rugido da água. Ela o encontrou na margem do rio, agarrado a uma raiz, enquanto a correnteza puxava suas pernas. A água já batia em sua cintura. Com coragem que nasceu do amor puro, Letícia pulou em uma pedra instável, esticando o braço o máximo que podia. Segura minha mão, Lucas. Não solta, ordenou. O menino agarrou seu pulso, mas a força da água era brutal. Letícia sentiu seus pés escorregarem. Por um instante terrível, os dois quase foram levados. Ela cravou os dedos na terra molhada, usando toda a sua força, os músculos queimando de dor. Com um grito de esforço, puxou o irmão para cima e o abraçou forte, protegendo-o com o próprio corpo enquanto a chuva açoitava seus rostos. Encharcada e tremendo, Letícia não teve tempo de descansar. Ao voltar correndo para a vila, viu que a casa de Dona Turiza, a idosa vizinha, estava prestes a desabar. A água minava as fundações e as paredes de taipa rachavam com estrondo. Dona Turiza gritava de dentro da casa, presa pelo medo. Eu não consigo andar direito, chorava a senhora. Dona Margarida, segurando Clara, puxou Letícia pelo braço. Não se meta, menina, é perigoso demais. Você vai morrer. Mas Letícia se soltou com determinação. Não posso deixar ela sozinha, respondeu firme, organizando os poucos vizinhos que ainda estavam por perto. Ela formou uma corrente humana. Entrou na casa inundada, ajudou Dona Turiza a subir nas costas de um homem forte e coordenou para que levassem móveis e mantimentos básicos. A lama sugava seus pés, o vento quase a derrubava, e um pedaço de madeira voador passou raspando por sua cabeça. Mesmo assim, ela não parou. Seu exemplo acendeu coragem nos outros. Homens que hesitavam começaram a ajudar. Mulheres reuniam as crianças. E juntos, conseguiram salvar não só Dona Turiza, mas também parte de suas coisas. Letícia carregou a senhora nos últimos metros, até o terreno, seguro. Os braços trêmulos de exaustão, os pulmões queimando. Quando finalmente colocou a idosa no chão, caiu de joelhos, respirando com dificuldade. Lucas correu e a abraçou, chorando. Você salvou todo mundo, Leti. Dona Margarida observava tudo de longe, o rosto molhado não só pela chuva, mas por lágrimas que ela tentava esconder. Pela primeira vez, via a enteada não como uma empregada, mas como uma jovem extraordinária. A tempestade continuava destruindo telhados e plantações, mas no meio do caos, a coragem de Letícia brilhava como um farol. No dia seguinte, a tempestade, enquanto a vila ainda tentava se recompor entre ruas de lama e casas danificadas, um carro elegante e escuro subiu lentamente a estrada principal. Era o senhor Alexandre Ventura, um empresário bem-sucedido da capital, que viera verificar os danos na região onde tinha familiares distantes e oferecer ajuda humanitária. Alto, com um olhar sereno e firme, ele parou na praça central e logo começou a ouvir os relatos dos moradores. As histórias sobre uma jovem corajosa que salvara o irmão e uma idosa se espalharam rapidamente. Foi a Letícia quem liderou tudo, diziam. Intrigado, Alexandre pediu para conhecê-la. Quando a encontrou, Letícia ainda estava com as roupas sujas de lama, ajudando a distribuir comida para os desabrigados. Seus olhos castanhos brilhavam de cansaço.
mas também de determinação. Ele se aproximou e disse gentilmente: ouvi que você enfrentou a fúria da natureza sem pensar duas vezes. Poucas pessoas têm esse tipo de coragem no coração. Letícia corou, sem saber como reagir. Senhor Alexandre conversou com ela por longo tempo, ouvindo sobre seus sonhos de estudar enfermagem, sobre a perda dos pais e sobre a vida difícil em casa. Impressionado com sua maturidade e bondade, ele fez uma proposta que mudaria tudo: uma bolsa de estudos completa na cidade, incluindo moradia em um lugar seguro, transporte, livros e até um pequeno salário para que ela pudesse ajudar a família de longe. Você merece uma chance de voar, Letícia. Seu pai teria orgulho, disse ele, sem revelar ainda toda a verdade. Dona Margarida, ao saber da oferta, ficou dividida. Primeiro reagiu com desconfiança e ciúmes, temendo perder o controle sobre a casa. Clara choramingou, mas Lucas agarrou a mão da irmã e implorou para que ela aceitasse. Depois de muitas conversas tensas e uma noite em claro, Margarida finalmente concordou, tocada pela mudança que via na enteada após a enchente. Letícia partiu para a cidade, com o coração apertado de saudade, mas cheio de esperança. Nos primeiros meses, o desafio foi enorme. Acordava cedo para estudar, frequentava as aulas de enfermagem com dedicação total e ainda trabalhava meio período em uma clínica local. Sentia a falta do irmão, do jardim e até do canto dos pássaros da vila. Houve noites em que chorou de solidão no quarto pequeno, questionando se conseguiria, mas toda vez que fraquejava, lembrava-se da tempestade e da promessa que fizera a si mesma. Ser forte, sua determinação deu frutos. Letícia se destacou na turma, ajudando colegas e participando de um projeto voluntário de apoio a vítimas de desastres naturais. Sua história inspirava professores e alunos. A grande reviravolta, durante uma cerimônia de reconhecimento aos voluntários. Meses depois, Sr. Alexandre subiu ao palco e revelou algo que chocou Letícia. Ele havia sido o melhor amigo de seu pai na juventude. Anos antes, prometera cuidar da família caso algo ruim acontecesse. Ele enviara cartas, dinheiro e convites para que Letícia estudasse na capital. Mas Dona Margarida escondera tudo, com medo de ficar sozinha, de perder Lucas e Clara. E por ter criado os filhos em meio à pobreza e insegurança, a madrasta bloqueou todas as tentativas de contato. Quando Letícia confrontou Margarida na vila, o encontro foi carregado de emoção. "Por que você escondeu tudo isso de mim?", perguntou Letícia, com a voz embargada, mas sem ódio. Dona Margarida desabou em lágrimas. "Eu tive medo. Medo de ficar sem ninguém. Você sempre foi tão forte, tão boa, e eu me sentia pequena perto de você. Errei feio, minha filha. Me perdoa." Letícia a abraçou forte, perdoando de coração. O perdão limpou as feridas antigas. Com o apoio de Alexandre, ela ajudou a reformar a casa da família, consertando o telhado, paredes e até ampliando o quarto de Lucas. Clara começou a estudar com mais seriedade, inspirada pela irmã. Lucas floresceu, feliz com a família unida. Hoje, Letícia é uma enfermeira dedicada, salvando vidas e levando esperança para comunidades inteiras. Ela transformou toda a dor do passado em força e luz. Essa história nos lembra que a verdadeira força não vem de onde nascemos ou de como nos tratam, mas das escolhas que fazemos todos os dias. Mesmo nas situações mais difíceis, a coragem, o amor e o perdão podem transformar sombras em luz. Nunca subestime o poder de uma pessoa que decide ser bondosa e forte, mesmo quando tudo parece contra ela. A felicidade verdadeira surge quando paramos de esperar que o mundo mude e começamos a mudar nós mesmos. Se você gostou dessa história emocionante, cheia de reviravoltas, ação, drama, coragem e final feliz, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe seu like. Compartilhe com quem precisa de uma mensagem de força e superação. Escreva nos comentários qual história você quer ouvir. Em seguida,
Obrigado por acompanhar. Que sua vida também tenha uma bela reviravolta para melhor.